A palavra de Deus é escudo e abrigo, firme fundamento, verdade e abrigo, é lâmpada aos pés, caminho de paz. Glória a Deus. Agora nós vamos para o dia, esse foi de domingo, aliás, né? Agora nós vamos para 43, 44, 45, que é de hoje, o resumo de hoje. Se você leu o Gênesis de manhã, hoje, quando fez o seu devocional, você viu lá que Gênesis 43 vai falar que a fome se agravou na terra e a família de Jacó precisou voltar ao Egito para comprar alimento. Então Jacó inicialmente recusou enviar Benjamim com medo dele morrer, mas Judá insistiu, oferecendo-se como seu fiador e pela segurança dele. Jacó então permitiu a viagem e os irmãos levaram presentes, dinheiro, né, como forma de hospitalidade. José, ainda disfarçados, recebeu, ordenando que se preparasse a uma refeição, e eles ficaram apreensivos ao serem levados à casa de José, temendo ser acusados de roubo por causa do dinheiro devolvido nos sacos da primeira viagem. Mas o mordomo tranquilizou-os, dizendo que era uma dádiva de Deus. Ou seja, às vezes, querido, nós pecamos, nós falhamos. Gênesis 43 vai mostrar que irmãos que reconheceram a sua falha, não perdoaram a si mesmo, porque você vai ver na conversa que eles têm entre eles que se Benjamim morresse agora, o pai certamente morreria, porque eles já falharam uma vez. Eles se arrependeram por ter vendido a José, e agora a gente vê ali aqueles homens temorosos, não só pela sua vida, mas pela vida de Benjamim, o seu irmão mais novo. Então naquele momento, nós vemos aqui que a gente aprende em 43, que Deus abençoa e acrescenta sobre aquele que se arrepende. Veja, eles erraram, venderam o irmão, criticaram o irmão, enganaram o pai, mas se arrependeram, viveram com a culpa pela vida inteira, e por causa do arrependimento, a sinceridade do coração, agora Deus vai colocar eles no muito. Então seja fiel no pouco, arrependa-se dos seus pecados e Deus vai entrar com providência. A Bíblia diz em Provérbios 29, se não me falha a memória, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Deus é misericordioso, querido. Gênesis 44, José planejou um novo teste para os seus irmãos, ordenou que seu copo de prata fosse colocado na bolsa de Benjamim. Quando o copo foi encontrado, seus irmãos retornam à presença de José cheios de medo. Judá, agora transformado, fez um discurso emocionante, oferecendo-se como escravo no lugar de Benjamim para proteger o pai Jacó do sofrimento. Esse gesto contrasta fortemente que sua atitude anterior, quando havia conspirado para vender José escravo, era realmente diferente. José, comovido, se retirou para chorar, pois percebeu que seus irmãos haviam mudado. Olha, mais uma vez aí, Gênesis 44, mostrando que seus irmãos se arrependeram e mudaram daquilo que fizeram. Gênesis 45, diante da transformação de seus irmãos, José não pode mais conter e se revelou a sua identidade, dizendo, olha o que José disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vos vendeste para o Egito. E ele tranquilizou-os, explicando que Deus o envia antes para salvar a sua vida, e o plano de Deus para preservar a linhagem de Israel estava sendo cumprida. José ordenou que Jacó e toda a família viesse ao Egito, prometendo cuidar deles. A família novamente reunida e o perdão restaurado e a reconciliação foram estabelecidas. Tremenda história, né, irmãos? Tremendo. Olha como é que Deus trabalha. Existem feridas, queridos, que está sendo aberto às vezes no teu casamento hoje, que você não entende. Às vezes você acha que é uma fraqueza sua, você acha que é o inimigo, que é Satanás, e às vezes não é. Às vezes é Deus permitindo você se ferir agora, para que você perceba e amadureça e aprenda a ouvir a voz do Senhor. Imagina você, querido, os irmãos de José passando tanto tempo sem ver o seu pai se alegrar, porque Jacó entrou em depressão, desanimou, chorou, sofreu, mas eles se arrependeram, e agora Deus restaurou a família.
quem diria que a família seria restaurada anos após eles venderem o próprio irmão? Olha que interessante, querido. Quando eles estavam juntos, eles se odiavam. Os irmãos eram invejosos, tinham um caráter torto, não respeitavam seu próprio pai. Aí Deus precisou colocar uma ferida na família, fazer com que eles pecassem, deixou eles andar segundo o seu próprio coração. Eles pecaram porque o nosso coração é enganoso. Só que quando eles pecaram, eles viram a barbaridade que eles fizeram com o próprio pai. Então eles mudaram o seu caráter, eles ficaram mais unidos. Se você ler lá Gênesis 38, 39, a gente vê uns irmãos egocêntricos, irmãos ruins, que só quer saber deles. Só que agora você vê uma família, irmãos entrelaçados em amor, pela graça do Senhor, irmãos que dão a vida pelo outro, enquanto aqueles irmãos que nós vimos lá atrás, em Gênesis 38, 39, eram irmãos que queriam matar um ao outro se precisasse. Mas olha como uma ferida muda a história de uma família. Eu quero trazer algo para você aqui e encerrar o Gênesis com esse resumo. Havia um pregador, e aconteceu aqui na região, o pregador Luciano, o nome dele, missionário Luciano. Ele foi pregar num congresso, e naquele congresso ele soube de uma irmãzinha que estava no UTI. Era a irmãzinha que sempre levava a igreja para frente. A irmãzinha é a que limpava a igreja, é a que arrumava os inários, era a irmãzinha. E essa irmãzinha, ela estava na UTI, e a família pediu para que ele fosse lá na UTI orar pela família, pela irmã. Quando ele chega lá na UTI, Deus fala para ele na porta: tu não vai orar por ela. Como assim? Aí o Senhor diz: não coloque a mão onde eu estou colocando a espada. Fui eu quem coloquei essa mulher aí. E ele não entendeu, disse: mas Senhor, é tua serva, ela te busca. Aí o Senhor falou assim: eu estou trabalhando na vida dela, ela está aí porque ela me pediu. E ele não entendeu nada. Chegou até os pés da cama da irmã, a irmã ali toda entubada, não orou, só falou: Senhor, então tu abençoe, seja feita a tua vontade. E ele foi embora. Passou-se 6 meses, ele voltou para ministrar na igreja, e alguém disse: pastor Luciano, missionário Luciano, lembra-se da irmãzinha que o pastor foi lá, que o irmão foi lá visitar, na UTI, que o irmão orou? Deus te usou naquele dia. Eu não sei o que o irmão orou, mas Deus curou ela. E ele pensou: mas eu nem orei, Deus pediu para eu não orar. Onde é que essa irmã mora? Em tal lugar. Posso lavar ela? Pode, depois do culto vou te levar lá. Depois do culto, então, o irmão levou o Luciano, missionário Luciano, até a irmã. Chegou lá, a irmã estava na sala, com os pés para cima do sofá, com um líquido verde e um canudinho. A primeira impressão que ficou é que ela estava ali inválida. Aí quando ele olhou para ela, ele disse: paz do Senhor, irmã. A irmã olhou: missionário, Deus abençoe, entra. Aí ele viu: ela está falando. Deu: irmã, tudo bem com a irmã? Como é que a irmã está? Pois é, eu soube que você esteve lá na UTI. E ele disse: sim, estive na UTI, fui orar pela irmã. Mas me diz, irmã, como é que a irmã está? A irmã ficou com alguma sequela? Que a irmã está com os pés para cima, está tomando esse negócio verde ali? Não, irmão, ir para a UTI foi a melhor coisa que me aconteceu. Aí ele lembrou do que Deus falou para ela lá: não ora por ela, porque foi ela que me pediu. E ele não entendendo nada: como assim, irmã? Irmão, antes de eu ficar doente, eu ia para a igreja sozinha. Meu marido estava desviado, minhas 2 filhas estavam desviadas, meu filho estava desviado, e nenhum deles me ajudava em casa. Eu tinha que ir para a igreja, limpar a igreja, chegar em casa, lavar roupa, lavar a louça, e eles tudo em casa, irmão. Tinha que fazer comida, sair às pressas para voltar para a igreja. Quando eu finalmente fiquei doente e eu entrei na UTI, meu marido, minhas 2 filhas e meu filho foram fazer campanha para mim na igreja. Então eles reconciliaram com Jesus. E hoje, irmão Luciano, eles não deixam colocar a mão em nada. Meu marido aprendeu a cozinhar,
minhas 2 filhas lavam roupa, louça, limpam a casa, e meu filho me ajuda nas áreas domésticas. E eles não faltam um culto, irmão. Me levam, me trazem de carro. Eu tinha que ir a pé, eles tinham carro na garagem. Então a melhor coisa que me aconteceu foi o Senhor ter me colocado na UTI. Irmãos, resumindo, tem problemas que chegam na tua casa que não é para a morte, é para a vida. Só que nós não temos paciência para esperar. Nós queremos a fé micro-ondas, que Deus resolva tudo em 7 dias. Não, tudo tem um propósito debaixo do céu. Tudo tem um propósito. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado por ter ficado comigo até aqui.